Tem uma coisa muito interessante na prova do Enem que é o seguinte: se você acertar todas as questões, você não vai tirar 1000, e se você errar todas as questões, você não vai tirar 0. E você entender um pouco da intuição por trás da teoria de resposta ao item é essencial, tanto para você entender sua nota, como para você fazer um bom planejamento dos seus estudos, tá? Eu vou fazer aqui uma explicação bem rudimentar para que a essência do negócio fique bem claro para você, né? Então, muita gente acha muito nebulosa essa ideia de teoria de resposta ao item, e realmente tem uma matemática bem pesada por trás, mas a intuição por trás da teoria de resposta ao item não é tão difícil assim. E por favor, não considerem isso aqui como sendo a teoria anti-chute. Esse termo é muito ruim e bem enganoso, tá? Eu tenho outros vídeos melhores explicando exatamente esse ponto, tá? Mas vamos fazer aqui uma comparação bem básica sobre a prova de matemática e a prova de linguagens. Então, digamos que na prova de matemática, a média de acertos dos estudantes seja de 12 e na prova de linguagens seja de 24. Não é necessariamente essa média que você está usando desse ano corrente, do ano que você está fazendo a prova, em relação a 2009, mas ignore isso por enquanto, tá? Então, digamos que a média seja 12 para matemática e 24 para a prova de linguagens. O que isso significa, grosso modo? Bem grosso modo. Isso significa 500. Ou seja, se você acertar aproximadamente 12 questões de matemática, você vai tirar aproximadamente 500. E se você acertar, por exemplo, 24 questões de português, de linguagens, né, você vai tirar também aproximadamente 500. E como que o Enem, né, o INEP, fez a régua para falar o que é 500, o que é 600, o que é 700 e o que é 800? Através de um negócio chamado desvio padrão. Então, é uma medida estatística que vai falar quanto você está longe da média. Então, digamos que na prova de matemática o desvio padrão seja de 6. Vou colocar um 6 aqui só para você saber. E eu vou considerar aqui o desvio padrão como sendo de 10 na prova de linguagens, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, tá? Só para exemplificar. Ou seja, se você acertar 6 questões a mais do que a média, você vai tirar 600. Então, se a média era 12 e aqui você está acertando 18, você vai tirar aproximadamente 600. E se você acertar 24, que é 6 a mais, aproximadamente 700. E 6 a mais, aproximadamente 800, e 36, aproximadamente 900, e 42, aproximadamente 1000. Claro, eu estou considerando que isso aconteceria se esses dados que eu estou falando aqui para vocês forem de fato os dados que ocorrerem na prova, né? Eu estou fazendo uma simplificação aqui. Legal, agora, se você errar tudo, quer dizer que você acertou 0. Ou seja, se a gente tirar 6 desse 12, você vai ficar com 6. Ou seja, a pessoa que tirou 6 na prova de matemática tirou aproximadamente 400, porque ela está um desvio padrão abaixo da média. E se ela acertar 0, ela vai tirar aproximadamente 300, porque ela está 2 desvios padrões abaixo da média. Tá legal? Agora, se a gente for considerar aqui em linguagens um desvio padrão de 10, o que aconteceria? Para você tirar aproximadamente 600, você teria que tirar aproximadamente 10 questões a mais do que tem aqui desses 24, que é a média da população, né? Então você teria que acertar aproximadamente 34 questões para tirar aproximadamente 600. E depois, mais 10, 44 questões. Se você acertar 44 questões, você vai tirar aproximadamente 700. Então tome muito cuidado, porque eu vejo muita gente acertando muitas questões na prova de linguagem e ficando com uma nota aproximadamente de 650, às vezes 660. Isso aqui já é uma nota muito boa. Já é uma nota muito boa para a prova de linguagens. Para a prova de matemática não é uma nota boa. Tá legal? Então a gente consegue comparar que 42 questões de matemática vão te levar para uma nota de aproximadamente 1000. E um acerto de 44 questões na prova de linguagens, vai ser aproximadamente de apenas 700. Ou seja, isso aqui evidencia a enorme
prioridade que você tem que dar para a prova de matemática. A prova de matemática e a redação, eu arrisco dizer que são as provas mais importantes para você tirar uma boa nota no Enem, tá legal? Eu tenho vários outros vídeos explicando um pouco mais dos nuances aí da teoria de resposta ao item, mas é basicamente isso que você precisa entender. Tome cuidado porque às vezes você já está tirando uma nota muito alta em linguagens e você ainda não se deu conta. E também tem muita gente que vai falar: ah, Felipe, tirei 700 de matemática e quero medicina. Isso é uma nota boa? Não, não é uma nota boa. Quer dizer que você está aproximadamente 2 desvios padrão acima da média. Se você quer medicina, eu gostaria que você chegasse nos 3 desvios padrão aproximadamente, tá legal? Matemática é muito importante, a gente tem uma playlist aí do professor Flávio, fenomenal, dá uma conferida lá. Se você vai prestar o vestibular de medicina, eu fiz um vídeo um tempo atrás falando quantas questões aproximadamente você vai ter que acertar para passar em cada modalidade aí de prova que você vai fazer, seja ampla concorrência, seja cotista, coisas do tipo, tá legal? Mandem isso aqui para os seus amigos porque vocês precisam entender a intuição por trás disso para fazer bons estudos e focar na parte importante agora que a prova do Enem está chegando. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!